Bem, vamos agora meditar na palavra de Deus, que está revelada no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 31, onde consta a parábola do rico e Lázaro. Versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, não tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ó grandioso Deus, nós te agradecemos por esta parábola que nos adverte, nos aconselha. Ó Deus, nos esclarece verdades bíblicas muito importantes para a nossa jornada de fé aqui neste mundo. Deus, que cada um de nós esteja esperto, esteja acordado, esteja bem atento a essa verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a começar por mim, ó glorioso Deus, que venhamos seguir o exemplo, Senhor, de Lázaro, que foi embora aqui, ó Deus, um homem que passou por necessidade, mas que agora aguarda o dia da ressurreição, pois o seu nome está escrito no livro da vida. Ó grandioso Deus, te agradecemos e a ti oramos, ó Pai, em nome do nosso único Senhor e também único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Parábola bem conhecida de todos nós. Observe que aqui é citado o nome de Lázaro, mas não o nome do rico. Lázaro era pobre. Ser pobre não significa que é um xingamento. Pobre é a condição, cada um. Se a gente não é rico, a gente é pobre. E sempre temos isto em nós, né? Um é rico em uma coisa, outro é pobre em outra. Um é rico em sabedoria, outro não tem tanta sabedoria aqui. Outro tem fazenda, né? Então é rico. Hoje tem um casebre, então ele é pobre, né? Então vai de acordo em relação a quê? Então, em relação, por exemplo, aos magnatas, né? Aos homens e mulheres ricos deste mundo, nós somos pobres. Eu sou pobre, né?
Agora, em relação a outras pessoas, podemos dizer que somos ricas. Mas é importante saber, como aqui já os irmãos já sabem, nós somos filhos de um pai que é dono da prata e do ouro. Então nós somos filhos deste Senhor. E as gloriosas, promessas, ricas promessas, hão de ser reveladas no seu dia exato. Agora estamos aqui com comer e vestir, bastante contente, porque a graça do Senhor nos é bastante. Glória, em tudo nós dizemos graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Este Lázaro, embora um homem que vivia assim, desse jeito, pedindo, mas não significava que ele era uma pessoa amaldiçoada, para que ninguém seja enganado com o evangelho das facilidades, que passa para as pessoas que se você é crente, você tem que mostrar que tem carro de ano, tem que mostrar riqueza, roupas de grife, para dizer, olha, eu sou crente, sou de Jesus, veja a minha roupa, o meu carro, não é por aí não. A Bíblia diz que a nossa vida não consiste na abundância de bens que a gente possui. Melhor a gente ter paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, este homem aqui, um homem rico, vestia-se de púrpura, linho finíssimo, vivia todos os dias regalado aí esplendidamente, não lhe faltava nada. Alguém poderia apontar para ele e dizer, aí ó, o homem de Deus, rico, abastado. Aí que vem o engano, é uma segurança aparente. Isso aqui não significa que ele era de Deus. E ele, porque Deus permitia que ele usufruísse de tudo isso, ele vivia independente de Deus. Este é o perigo, é a gente não depender de Deus, confiar no seu dinheiro, nas suas amizades, naquilo que tem, naquilo que não tem. Muita gente assim, confia no que tem, confia no seu dinheiro, é uma pessoa materialista, faz das coisas o seu Deus. A sua alegria está em ter, em possuir. Se faltar, aí a tristeza toma conta, o estresse, a depressão. Tem pessoas que são assim, quando lhe falta alguma coisa, esquece de tudo que ouviu, de tudo que foi ensinado. É por causa deste evangelho espúrio. O Senhor disse assim, um outro, até mesmo um anjo do céu, e vos anunciar um outro evangelho, não aceite. E muitas pessoas estão aceitando este evangelho deturpado, e quando vem as situações que ninguém está escapo de passar, Jesus não escapou, porque ele disse, se for possível, passa de mim este cálice. Ele, como homem, ele pediu a Deus, ele na sua fala, se possível for, passa de mim este cálice. Ora, Jesus, o Senhor, o Mestre, passou tudo aquilo para nos salvar, porque nós vamos reclamar de quê? Tem gente que quando tudo vai bem, fez a campanha, aí Deus lhe favoreceu, aí conta a vitória e vai, mas se aparecer uma dor, uma gripe, não gosto mais de Jesus não gosto mais do pastor, os irmãos, essa igreja bate carne de coração, não presta não. Aí vai seguindo outros apelos, vem aqui, que aqui vai ser o que? O show vai ser um arraso, aqui vai
vai ser um dia grande, né? Fala de tudo grande, mania de coisa grande, vai ser o sabadão, domingão, vai ser a oração forte, e aqui vai ter o grande pregador, vai ser uma noite de milagre, explosão de milagre. Tem um bocado de gente vivendo desse jeito, atrás não de ser servo, mas de ser Senhor de Jesus, quer mandar em Jesus, né? Se Jesus não fizer, abandona a fé, abandona a Bíblia. E quantos já estão nessa relação? Quando tudo ia bem, aí só sorriso, só alegria, banquete, mas quando faltou, não gosto mais de Jesus não. Então a pergunta é: esta pessoa que vive desse jeito se converteu mesmo? Porque se compreendesse o Evangelho, quem compreende o Evangelho e verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador, age como os que foram jogados na fornalha. Lembra de eles que foram jogados na fornalha, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem se converte, que é de Deus, faz como eles. O que foi que eles responderam? É que eles foram obrigados a se dobrar diante de um ídolo. Todo mundo estava fazendo isso, foi um decreto, e ai daquele que não obedecesse. A ordem foi dada que ia ser jogado na fornalha ardente, e eles foram logo dizendo: olha, rei, é o seguinte, nós não vamos lhe obedecer e não vamos adorar outro Deus. E tem mais, hein? Se o nosso Deus a quem servimos, a quem adoramos, não quiser nos livrar desta fornalha, mesmo assim nós não vamos lhe obedecer. Isso aí que é crente. Isso aí. E Deus, eles não exigiram nada de Deus, não obrigaram Deus, mas o Senhor honrou a fé deles. Tanto é que quando eles foram jogados na fornalha, até aqueles que estavam fazendo isso se queimaram e morreram, né? A Bíblia diz: se passares pelo fogo, não te queimarás. E aí então, aquele rei ficou admirado. Nós não jogamos 3, eu vejo 4, e o 4 é como filhos de deuses. Quem é que estava com eles na fornalha? O Senhor Jesus. Quando a gente é crente, né? Quando a gente não é crente, não precisa nem de fornalha, basta o fósforo, né, riscar assim, já bate em retirada. Em vez de se desviar do mundo, dos ídolos, não, desvia-se de Jesus. Isso é conversão? Não. Conversão é aquela, até no último segundo da vida, como a Bíblia diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida eterna. Muitos irmãos nossos estão morrendo. E muitos deles, sabe como é que morrem? De várias maneiras eles morrem. E ali faz-se uma cova, e eles sabem que vão morrer, e fica chamando um por um, né? Vem você, vem o pastor, e aí vem um camarada lá, pega a faca, degola, joga lá no buraco. Mas eles sabem que nem a vida, nem a morte hão de separar do amor de Deus que está. Isso aí que é crente. Aleluia. Crente como Jó, sentindo dores, aquelas aflições terríveis que até a sua mulher disse: amaldiçoa-te teu Deus e morre. Mas ele disse para a sua mulher: você está se comportando como uma louca. E o Senhor honrou a fé, a devoção
o compromisso que Jó tinha para com Deus, e tudo que ele tinha antes, o Senhor dobrou na vida dele. E depois as filhas que ele teve depois, eram tão bonitas que iguais não se via na terra. Quando é crente, né? Para valer, né? Então que ninguém olhe para Lázaro e diga assim: ele sofreu assim porque ele era uma pessoa maldita. Olhe, as aparências enganam muito. E este aqui rico, ele estava seguro, aparentemente, ele se sentia tão seguro, ele tinha tudo. Olha que coisa enganadora, né? Esta é a pior do ateísmo, né? A pessoa achar que está tudo bem. Para que orar? Para que buscar Deus? Para que congregar? E a igreja para quê? Eu tenho tudo. Até crente, quando vem me pedir emprestado, eu empresto. Eu não preciso de Deus. Eu faço festa, eu uso do bom e do melhor, eu estou gordo, pançudo, né? Minha casa é grande. Se eu não gostar desse carro aqui, eu troco, amanhã eu compro outro importado, como nos melhores restaurantes. Para que eu quero Deus? Tem muita gente vivendo assim, achando que nenhum momento vai precisar de pedir socorro. Olha aí a vida enganadora que este homem, que Deus nos livre desta maldição, viu? Que Deus nos livre disto. Achar que, porque Deus não está interferindo, Deus não está julgando, Deus não está falando, como alguns que dizem assim: eu pedi a Deus, Ele não falou nada, então quem cala consente. Vou continuar no meu pecado, continuar na minha vida errante. Enganei uma, passou, enganei duas, enganei três, quatro, eu já pedi a conta de quantos já enganei, já defraudei, já menti. Meu dinheiro está aqui, minha mufufa, meu dinheiro, tenho dinheiro no banco, tenho joias, tenho rubis, olha aqui, olha, vestido de púrpura, linho finíssimo, vivia, não tinha nenhum dia que ele pudesse ser meu dia de tristeza, mas ele vivia de maneira esplêndida, regaladamente, só sorrindo. Que maravilha, que maravilha. A Bíblia está dizendo aqui para o crente tem que ser triste, né? Tem que ficar roto. Não, nós temos muito maior motivo de alegria, porque até o Senhor disse ao seu discípulo: alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da... O crente pensa assim, né? O crente, ele pensa assim: a minha alegria não está neste mundo, a minha alegria está em Jesus. Quando eu me lembro que o meu nome está escrito no livro da vida, se está com depressão, tudo bem, procure os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, eles estão aí para servir, e é bom. Agora, melhor do que eles todos reunidos, sabe quem é? O médico dos médicos. Por que não busca o melhor? Ele mesmo diz: venham a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Podemos incluir nessa tristeza um bocado de gente depressiva, tomando remédio, precisando de quê? Cheio de síndrome disso e daquilo. Por que não procura logo o melhor? Não é assim que a gente faz, quer o bem às pessoas. Olha, encontrei um bom médico, eu lhe recomendo o doutor, a doutora fulano de tal. Você vai lá, marca uma consulta, eu te garanto, você vai gostar. E o que é que eu estou dizendo aqui? Que todos nós podemos buscar qualquer um desses médicos aí. Ele tem o seu valor, é louvável, é bom que eles estejam aí
trabalhando, né, para ajudar a muitas pessoas que estão sofrendo. Agora, melhor do que todos eles reunidos, é o médico dos médicos. E quem vai a ele, a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado, o Senhor jamais desprezará. Bom, Lázaro não se aqui veio falar que, apesar de tudo que ele estava vivendo, ele era uma pessoa que murmurava, ficava se queixando. Não. Tanto assim que quando ele faleceu, ele foi direto para onde? No seio de Abraão. Lá no seio de Abraão não tem ninguém reclamante, murmurante. Não. Lá só estão os salvos e remidos. Os que foram comprados, né? Pelo sangue de Jesus. E que vão habitar a cidade santa, onde tem lamúria, não tem queixa, não tem murmuração, não tem nada disso. Aleluia. Então este rico aqui, olha o que a palavra de Deus está aqui nos advertindo, de uma segurança aparente, confiar nas coisas. Uns confiam em carro, em cavalo, em ouro, em prata, e nisso e naquilo. Nós cristãos fazemos menção do nome do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, por isso que tem uma unidade de potência, não sei quantos cavalos, né? Porque o cavalo é forte mesmo, mas nós confiamos na força do Todo-Poderoso, que o seu braço forte nos faz vencer todas as batalhas. Aí o Salmo 127, para aquele que se acha, né, que pode isso e aquilo, Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segurança boa, plena, completa é de Jesus. Paz e segurança só tem em Jesus. Não adianta outro caminho, outra filosofia, outra estrada, não. É só Jesus. É só Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que perdoa, é Ele que leva para o céu, é Ele que opera maravilhas e que faz grandes coisas e muito mais daquilo que pedimos ou pensar. Agora, se a gente ficar confiando em nós como um Deus, né? E confiando em outras pessoas, fazendo de pessoas guru. Nós estamos aqui para nos estimularmos às boas obras, para caminharmos juntos, né? Na multidão dos conselhos, intercedendo uns pelos outros, e a gente vai se estimulando. Este momento aqui é um momento de estímulo, porque alguém poderia dizer assim: não, em casa mesmo. Antes, nós sabíamos muito bem que todo aquele que era apenas um religioso dizia, e muitos dizem assim: não, em casa mesmo, nada é impossível. Mas esta cantilena de ficar dizendo assim, na verdade, para bom entendedor, meia palavra basta, não quer nada com Deus. E hoje também existem muitos que se dizem crentes e estão agora, não é por causa da deficiência física, né, por causa de alguma impossibilidade, né, de força maior, estão assim acomodados na internet, cada um buscando um líder para si. Eu gosto daquele pastor do Yahoo, da internet. Aí vive assim, desse jeito. Crentes online,
Estamos dizendo aqui que nós não podemos aproveitar dos meios, né, de comunicação que nós temos, né? Não. Mas uma coisa é a gente querer substituir essas coisas por outras, viver assim de maneira virtual, né? Viver de maneira virtual é para aqueles que não querem se aproximar, não querem se ajuntar, não querem se mostrar, não querem estar junto, caminhar junto, porque nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha, e nós, a Bíblia diz, é melhor que seja dois, porque se não cair o outro levanta. É aqui que a gente lembra, ore por fulano, peça a Deus, e onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, o Senhor diz, eu me faço para isso. Isso significa o quê? Que Ele atenta muito bem para esta nossa reunião aqui. O Senhor está aqui. Cadê Ele, pastor? Cadê Ele? A Bíblia diz, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Muitos crentes vão para a igreja para sentir fé. Nós estamos aqui para sentir, nós estamos aqui para viver a fé. Muitos crentes só gostam de cultos que tem esse tipo, não digo nem revelamentos, né? Visagens, né? Se não tiver, aquele pastor ali é fraco, não tem poder, aquela igreja ali está morta. Só que no meio dessa agonia toda é que estão os escândalos mais terríveis, no meio daqueles que se dizem crentes. Mas dizem, isto é espiritual, foi Deus que mandou. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra do Senhor ensina? Segurança aparente, cuidado, hein? Cuidado com o mau exemplo deste rico. Se achava rico, né? Cheio, né? Eu não preciso. Não preciso. Para que orar? Para que jejuar? Para que ler a Bíblia? Não, para quê? Para que ir ao culto aqui? Eu não preciso. Para que esse negócio de igreja todo dia? Não preciso, não. Agora naquela hora difícil, ai meu Deus, grita logo, né? Jesus me socorre. Agora Jesus existe? Agora Deus existe, é? E antes não existia, não? Por isso que nós temos que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha aqui, viu? Porque tem muita gente que já abandonou a fé, já não quer mais saber, né, das coisas do Senhor, porque já se conformou com o mundo. Porque o mundo tem o quê? O mundo tem luxúria, né? O mundo tem o quê? Uma vida regalada, tem linho finíssimo, tem púrpura, tem fama, tem prestígio, tem amizades, tem bebidas, tem comidas, tem festa, tem tudo isso. Então vou aproveitar. Quanta gente estão assim, e muitos saindo da igreja e agora diz que vai experimentar o mundo. Na verdade, o mundo já estava no coração. Estava aqui apenas na igreja, né, mas ocupando um espaço ali de maneira ociosa. E o Senhor diz que aquele que comete iniquidade não permanecerá na minha casa, assim diz o Senhor. Então, olha aqui, segurança dele, uma segurança aparente, mas ele estava tão longe de Deus, tão perdido, que o dinheiro que ele tinha não foi suficiente para ele pagar a sua senha, o seu ingresso para as moradas celestiais. Aí havia um certo mendigo, e aqui o Senhor conhece ele pelo nome,
mas não se fala do nome do rico, porque o Senhor diz: aquele que me envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei deste, diz o meu Pai. Claro, o Senhor se envergonha. Deus sabia com o nome deste rico, mas o Senhor se envergonhou de falar o nome dele. E este Lázaro jazia, cheio de chaga à porta daquele, pedindo: ô rico, me dá uns molinhos aí, me ajuda aí. Veja que situação, que contraste, né? Alguém poderia dizer: aquele ali é de Deus, porque aquele ali tem dinheiro, aquele outro ali, pobre coitado, ali está com o diabo no corpo, doente, chagas à porta. O que é que a Bíblia está ensinando? Quer dizer que a gente, por sentir uma dor, Jesus não vale mais nada, né? A Bíblia então pode queimar, né? Pode esquecer esse negócio de princípios bíblicos, esses negócios de oração, pode jogar fora, né? Porque sentir uma coisa, uma dificuldade, um problema. Deus nos chamou para quê? Para a gente se entregar a estas situações da vida, como ateus, que não conhecem a Deus, de maneira alguma. E este Lázaro, ele desejava alimentar-se com as migalhas, não era nem um bom bocado, mas as migalhas que caem da mesa do rico, como aquela mulher disse: até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem. Então, ser pobre não significa que a pessoa está afastada de Deus, que Deus não gosta dele, não gosta dela, porque não tem faculdade, não tem formosura, não tem altura, não tem nada disso, não tem fama, não tem dinheiro para emprestar. Olha, lá não tinha nem saúde, mas ele era de Deus. Isso que é o mais importante, é ser de Deus. Por isso que todo doente que pede oração, nós que somos do Senhor, diga logo para ele se preocupar mais com a vida eterna, porque nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer: daqui a algum instante eu estou vivo. Podemos afirmar isto? O que é que os antigos dizem? Para morrer, isto vale para bons e vale para maus. Ninguém fica aqui para semente. Isto é uma coisa que está na vida de todos nós, e até os ateus sabem muito bem que um dia vão morar naquela cidade, né? Que ninguém abusa ninguém, que nós também vamos morar. Nosso corpo, né? Mas nossa alma e nosso espírito estará, né? Aleluia! Aleluia! Herdando a vida eterna. Porque este corpo, ele não herdará os céus, este corpo terrestre. A ressurreição, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, receberão corpos incorruptíveis, diferentes desse aqui. Porque esse corpo que a gente tem é sujeito à dor, à fraqueza, à inflamação, não é? Se eu for perguntar aqui, muitos de vocês vão dizer: eu vim aqui, mas estou sentindo isso, estou sentindo uma dor aqui e tal, um problema aqui. Isso é do corpo. Mas só que o Senhor diz que vai deixar tudo isso para trás. Não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais sofrimento. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não haverá mais a morte, nada disso. Aleluia, é a promessa do Senhor. E aqui estava Lázaro, desejando, né? E aí o que acontecia?
e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Podemos aqui deduzir que talvez Lázaro deixasse porque, quem sabe, ele não sentia alívio, né? Aquelas lambidas dos cães, porque ele sofria demais. E aconteceu o quê? Segunda coisa aqui que nós devemos aprender: a morte, ela é súbita. A morte de cada um de nós pode acontecer a qualquer momento. A gente pode ir acordado, pode ir, tem gente que vai dormindo, não acorda mais. Ela é súbita. Que dia vai ser? Deus o sabe. Mas o certo é o seguinte: quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? Então, quando o crente fica com medo da morte, então, um conselho para esse crente: vá ler a Bíblia, viu? Vai estudar a Bíblia, que é melhor, porque está conversando que nem um analfabeto, né? Uma pessoa que não entende nada do Evangelho. Crente com medo da morte, eu tenho pavor da morte. O que a Bíblia diz? Está lendo a Bíblia não? Não está meditando nela não? Porque o crente que se preza, aleluia, ele tem uma outra compreensão. Ele vive a palavra de Deus. Não que a gente esteja aqui fazendo apologia à mão, não, eu vou ficar na frente do carro meu, para o carro quando vir me atropelar e me matar. Não. Todos nós temos instinto de defesa, e se alguém vier nos atacar, a primeira atitude que a gente tem é o quê? Se defender, correr, porque isso é dos animais, é do ser humano. Mas o crente ficar, ai meu Deus, arrancando os cabelos, eu tenho medo de morrer. Então o sinal que a gente percebe desta pessoa, que ela não está fazendo duas coisas importantíssimas: ela não está orando e não está lendo a Bíblia, não está meditando nela. Ah, mas eu vejo com a Bíblia. Quem sabe a pessoa só lembra de que tem Bíblia na hora do culto, no dia de domingo, vou levar a Bíblia. Mas está lendo, né? Está meditando. Que adianta um remédio na prateleira, exposto ali, e ninguém usa, ninguém toma? Vai ter algum efeito bom na vida de ninguém? Só para se ver ali, ó. Só para ver, bonito para todo mundo olhar, mas aquele remédio não é usado para o seu próprio bem. Então a Bíblia, ela tem que ser um livro de cabeceira. Aí até muitos perguntam: você já leu sua Bíblia hoje? Crente que não lê a Bíblia, passa o dia sem ler a Bíblia, aí quer ter vitória. Passa o dia sem fazer uma oração, nem de 1 minuto faz, quer ter vitória, quer vencer o mal. Assim também fica complicado, né? Fica difícil viver desta maneira. O Senhor diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Com Jesus nós temos o que? Bênçãos, sacudida e transbordante. Mas é dinheiro para a gente pegar? O valor não está em você pegar, em você ver, é você realmente ser agraciado pelo Senhor. Quanto vale as vitórias que Deus tem nos concedido, os livramentos que Deus nos tem dado, as providências que Ele tem tomado a nosso respeito, o suprimento de todas as coisas? Quanto é que custa? Dá para a gente fazer as contas? Quanto é que vale? Porque tem gente aí que tem muito dinheiro, bastante dinheiro, mas gostaria de trocar a sua vida de lamento, que não dorme, vive um pavor e agonia, por a vida daquele que não tem nada, mas só fica dando risada. Não tem gente que é assim, não tem nada, mas só vive alegre. Você já encontrou gente assim? Alegre, alegria espontânea. Mas ele é assim porque ele é ricaço? Não.
ele é pobre, mas ele tem uma alegria. E esta alegria, em contato com outras pessoas, olha, irradia esta alegria, e a gente se sente bem, próximo àquela pessoa, porque ela tem um dom, a Bíblia diz, né, o dom da alegria, né? Lá em Gálatas 5, está lá, a alegria. Por que essa alegria? A alegria da salvação. Porque tem tudo aqui na vida, não lhe falta nada? Não, porque sabe, apesar de tudo, o nome dele, o nome dela está escrito no livro da vida. Glória a Deus. O crente então passa as tribulações, passa os seus momentos difíceis, mas ele tem a certeza que mesmo ele passando nesta vida, ele lembra que o apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro, e isto é certo, porque Deus nos permite ainda viver, porque a gente não pode ser egoísta, né? E Clarice sempre diz assim: eu não quero ficar viúva não, então eu tenho que ficar aqui, né? Os filhos, tem as pessoas, e todos nós sempre estamos assim, pedindo a Deus: não deixe ir embora fulano não. Não tem pessoas até que a mãe está idosa, o pai está com 90, 100 anos, e a gente vê ali, aí pergunta para o filho, pergunta para o neto: você quer que seu avô vá embora? Quer que seu pai? Não, e tem gente que pede a Deus: deixa mais um pouquinho. Este é o nosso desejo, mas o melhor mesmo é como o apóstolo Paulo disse: se eu tiver que escolher, melhor é estar com Cristo. Aleluia. E para nós, né, que devemos nos desviar deste pensamento de achar: o mal só acontece com o outro, comigo não. Os problemas só acontecem com o vizinho, comigo não. Olha o que diz Provérbios 29, 1, para aquele que fica distraído, gozando das coisas aqui, e achando que está tudo bem, não precisa se arrepender, porque tem tudo a seu favor. Olha o que diz Provérbios 29, 1, um homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, e até mais, não se emendou, não se aprumou, não tomou tenência na vida. Quantas pessoas é assim? Recebe conselho de A, de B, de todo mundo: fulano, quieta fulano, quem não ouve quieta, ouve coitado. Quieta, não faz isso não fulano, pô, não faça isso não, deixa disso, se arrependa, abandone esse negócio, que nada, deixa para lá. Tá tudo indo bem, só crescendo, só aumentando, e de repente, morte súbita. E isso pode acontecer comigo e com você, se a gente não vigiar. Por isso que o Senhor diz: vigie e ore, para que não caiam em tentação. Porque Deus está deixando, ninguém está vendo, eu vou fazendo, vou gostando. É como alguém passou pelo outro no trânsito, e aí o outro cometeu uma infração, cometeu lá uma falha no trânsito, aí o outro disse de lá: vá fazendo e vá gostando, viu? Uma vez não teve nada, 2 vezes não teve nada, 3 vezes, 4 vezes, vai fazendo, mas um dia a casa cai, né?
Mas nós não estamos aqui para cair, nós estamos aqui para ficar de pé. Que o Senhor disse para o Senhor: ponte de pé, e eu falarei contigo, diz o Senhor. Então a morte, ela é súbita para todos. A qualquer momento nós iremos partir, porque aqui não temos cidade permanente. E a Bíblia, aleluia, nos fala de algo mais excelente, que deve ser prioridade, porque é eterno. Tudo daqui é passageiro. Esse microfone é passageiro, essas lâmpadas são, esse teto bonito é passageiro, as cadeiras passageiras, ventilador é passageiro, este momento da história é passageiro, mas a palavra do Senhor não passa, passa tudo, mas a minha palavra não há de passar. Então que a gente tem que estar firmado naquilo que o Espírito Santo diz à igreja. E por último, nós vemos aqui, diante desta parábola, né? Primeiro, ela nos ensina que a segurança de muitos que anda torto, que anda longe de Deus e confiado nas coisas, sua segurança é aparente. As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não ser consumido. Tem gente que acha que nunca vai partir, e fica fazendo planos para o futuro. Aí a palavra de Deus diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem ficará? É assim que acontece na vida de muitos, distraídos, alheios. De repente tudo pode acontecer, e aí qual vai ser o futuro? Qual vai ser o destino? Será que realmente confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Teve oportunidade para se arrepender? Não teve, não? Agora fica o lamento. Ah, fulano era isso, fulano era bom, fulano era assim, ah, eu gostava dele, eu gostava dela. Vem cá, antes de partir, porque a palavra de Deus diz assim, que ao homem é dado morrer uma única vida, depois disso o quê? Antes da pessoa, do seu último fôlego de vida, entregou a sua vida a Cristo de coração e confessou? Não fez isso não? Não deu nenhuma demonstração? Deus é o juiz. Agora, você afirmar, por uma questão até de ter boa vontade, não, eu acredito que fulano, que ciclano é salvo, porque tem certeza mesmo? Porque aquele ladrão, ele foi salvo, e Jesus deu certeza que ele ia ser salvo, porque quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso que é certeza. Vai ficar na dúvida, eu acho. Bom, eu acho. Por isso que nós temos que estar confessando com as nossas atitudes, com o nosso caráter cristão, né? A nossa maneira de viver, de ser, como uma carta para todo mundo ler. Então, aqui em Mateus, diz aqui que um dia todos os dois faleceram, né? Agora vem aqui qual foi o destino que cada um teve, né? O destino do rico, não, ele é rico, ele vai ter tudo de bom, do melhor. O Lázaro ali, aquele ali, do jeito que ele vai, mas ele foi para uma bem melhor, bem recebido, e até agora ele passa bem, viu? Esse Lázaro. Um dia a igreja, quem sabe, alguém perguntar, Jesus, eu gostaria de conhecer aquele Lázaro que está, a parábola que o senhor falou, eu gostaria de conhecê-lo. E sabe, né, o Senhor nos apresente aí, aqui o Lázaro, ele aqui.
Aleluia. Ah, é você que é Lázaro? Muito prazer, Lázaro. Aleluia. E para concluir, Mateus, olha o destino, viu? Vamos escolher o nosso destino a partir de agora. Enquanto a vida há esperança, depois da morte não tem missa, não tem culto, não tem homenagem, não tem oração, não tem intercessão. Mateus 25, 33. Falando da vida eterna e o castigo eterno. Tanto a vida com Jesus é eterna, como o castigo é eterno também. Diz 25, 33. O Senhor porá as ovelhas. De que lado? Então o cristão, ele é um cristão que pensa direito. Que pensa bem, procura pensar certo, com a mente de Cristo. Aleluia. Mas os bodes que não são ovelha, de que lado vai ficar? Então o Senhor já está dando aqui uma orientação para não ficar enviesado. Que o Senhor disse que não ajunta comigo, diz, de que lado a gente está? Que comunhão tem a luz com as trevas? Se pelos frutos o testemunho a gente conhece. Podemos não ter aqueles dons, dons espirituais da revelação, mas o Senhor nos capacitou humanamente, e Ele diz, prove se os espíritos vêm de Deus. Pelos seus frutos, vocês vão conhecer. Como é que a gente conhece uma pessoa? A gente começa a conviver, o vizinho, o familiar, aí a gente sabe a índole. Vocês conhecem a minha índole. Todos vocês sabem de mim. Não tem nenhuma aqui que diga assim, se alguém perguntar, você conhece o pastor João? Você já conviveu com ele? Todos vocês hão de dizer, sim, eu conheço o pastor João. E tem alguma coisa para dizer. Assim também somos uns com os outros. Nós sempre temos algo para falar. Você conhece fulano? Você recomenda a ele? O que é que você diz dele? O que é que você diz dela? Aí a gente vai dizer de cátedra, com propriedade, dizer, olha, estou lhe falando isso, é certo, porque eu conheço ele, eu conheço ela. Sei com quem estou falando, e assim. Pronto. Então, irmãos, aqui aprendemos nesta noite, as aparências enganam. Cuidado com essa segurança aparente, que esse rico aqui, péssimo exemplo, fez das coisas, do seu luxo, da sua vida regalada, do seu próprio Deus. Outra coisa que nos ensina, a qualquer momento a gente pode partir. Não deixa não, Senhor, porque ele é bonzinho, ela é bonzinha. Não, Deus já sabe de tudo. Deus sabe o dia que a gente ia nascer, e sabe o dia também da nossa partida, porque todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Está tudo contadinho. Por isso que eu afirmo, o crente não morre de véspera. Quem morre de véspera é o peru, não é? Mas o crente de Jesus só morre no dia determinado por Deus. Porque assim como o mestre disse, há tanto tempo eu estive no meio de vocês não me fizeram nada, mas agora vem com espadas e varapaus para me prender. Esta sim é chegada a hora. Todos nós iremos de ir embora. Daqui a um tempo breve, nenhum de nós estaremos aqui, mas louvado seja Deus, esta mudança é uma mudança para melhor. Não é a mudança do Garcia, é a mudança dos filhos de Deus para a sua cidade eterna.
onde não tem agonia, não tem preocupação, não tem luto, não tem doença, não tem nada. E aqui aprendemos, só tem dois destinos, ou é sim ou é não. Depois da morte não tem purgatório, segunda chance, acabou o fôlego, agora o Senhor é o juiz, segue-se o juízo. Então, irmão, vamos aproveitar enquanto nós podemos buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque enquanto está perto, porque amanhã pode ser muito tarde e tarde demais para se arrepender. E vamos seguir o exemplo de Lázaro, que apesar das suas situações, aqui dependendo, de ajuda, pedindo até na porta do rico, e ele, quem sabe, esse cara aí fica me abusando todo dia, pedindo, sai para lá, vai, sai daqui, não me apoquenta não. E ali, mas ele, quando morreu, ele foi direto para ser livre definitivamente dos problemas que ele vivia aqui neste mundo. Então o crente, ele pensa nas coisas de cima, meu lugar está garantido, eu vou me esforçar, eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor, eu bendigo o nome do Senhor. Então o crente não vive reclamando, mas vive dando graças a Deus por tudo. Quando você chegar em casa, eu tenho assim, quase certeza, não digo que talvez nem todos queiram, que vocês vão chegar em casa e vai tomar um cafezinho, vai tomar uma sopinha, vai comer um pãozinho, uma bolachinha, agora está agradecendo a Deus por isso? Está abençoado, está agradecendo a Deus por isso? Muitos não têm, viu? Não tem essa chance, esse momento de sentar na mesa e ali poder encher a barriga e dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro e roncar e sonhar com os anjos, e acordar com os passarinhos. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo permaneçam nas vossas vidas, e digam bem forte o amém.